Isso. Voltando aqui então para a segunda parte, nós vamos falar um pouquinho agora das vantagens da silicone de condensação. Então, as vantagens dela, né, ela tem uma ótima capacidade de reproduzir as estruturas necessárias. Então, para o que se propõe, a silicone de condensação tem uma função básica adequada, né? Tem uma ótima recuperação elástica, né? Tem um odor agradável, isso é importante, limpeza fácil, tem boa viscosidade, principalmente no fluido, né? Falando do fluido, é compatível com qualquer tipo de moldean, né? Muitas vezes tem que se utilizar adesivos, né? Para reter, principalmente na moldeira de acrílico. Tem o menor custo quando comparado ao silicone de adição, e tempo de trabalho e presa adequados, né? Você consegue trabalhar adequadamente com esse material. Desvantagens. Então, o perigo aqui, tá? É o grande potencial de distorção, tá? Aguardar o tempo de presa adequado, daí de 3 a 4 minutos, tempo de presa dela, né? Tem pequena resistência à ruptura, então pode acontecer de rasgar, romper ou escapar do molde, tá? E importante, não permite múltiplos vazamentos devido à estabilidade dimensional, como aqui citado, né? A evaporação afeta a contração do molde após a presa, então verter com 30 minutos, tá? E presa irreversível, ou seja, é uma desvantagem. Então vamos lá. Custo-benefício. Tem um bom custo-benefício, né? Possui um valor muito menor que a silicone de adição, embora apresenta mais desvantagens. Então tem que tomar muito cuidado. É um material que tem que saber trabalhar adequadamente para não ter inconvenientes, tá? A aplicação na prótese total, né? O silicone de condução pode ser utilizado para a confecção de prótese total, porém é mais utilizado e indicada para a prótese fixa. A gente vai utilizar ela geralmente aqui em programação de bordos e o fluido para moldagem propriamente dita, ok? Então, pode ser utilizado também em PT. E silicone de adição, né? É uma reação em cadeia, né? Que vai se adicionando, né? E vai liberar ali como subproduto o gás hidrogênio, tá? Então, esse subproduto aqui não tem uma... Se for bem espatulado, às vezes não, né, se ele for bem proporcionado, não gera subproduto nenhum, ok? E quando há, né, é o risco, quase a mesma coisa que acontece lá com a silicone de condensação, que vai liberar o álcool etílico, né, em forma de vapor, vai evaporar, e isso pode ocasionar bolha. Então, no caso da silicone de condensação, devido a boa estabilidade dimensional, a gente pode esperar essa liberação desse hidrogênio. E isso representa o que para a gente? 1 hora de espera. Então, tem estudos aí que até 24 horas você pode verter gesso em cima da silicone de adição. Tá ok? Tá ok? Então, vamos lá, né? Aqui o catalisador é o sal platínico, né? Ele vira polímero de base vinilsiloxano e vira polímero polivinilsiloxano. Aqui a questão de liberação de hidrogênio, agora no mínimo 1 hora para liberar, para verter o gesso, vazar o gesso no nosso molde. Também a apresentação comercial dela se dá catalisador, o pesado, né, o denso, tanto a base quanto o catalisador são densos, né? E na parte do fluido tem catalisador e base fluídas, são leves, né? Aqui é diferente da silicone de condensação, que você apresenta o mesmo catalisador fluido para a base densa e a base fluida, ok? Então, vem os potinhos fechados aqui, como você observa, né? Aqui a base e branquinho catalisador, e as bisnagas plásticas que nos remete a utilizar um outro equipamento, né? Que é a pistola. Você vai engatar essas bisnagas na pistola, e muitas vezes você vai ter que, muitas vezes não, sempre vai ter que gastar, né, uma ponta dessa aqui. Então, utilizou uma vez a ponteira, vai para o lixo. Então, tem custo de tudo isso aqui, ó, tá? Desde ter a pistola, que é, na verdade, um equipamento, e essas ponteiras que são de consumo, né? Você vai gastar toda vez que utilizar. Não tem como reaproveitar. Já falei das pastas, silicones
essa pasta, esse tubinho aqui vem em diversas viscosidades, né? Fluido, né? Extrafluido, então, dependendo, regular, né? Dependendo do que você vai utilizar, você quer que ele se adeque bem em fundo de suco de vestíbulo, né? Ou fundo de suco de cervical, de prótese fixa, né? No elemento dentário, você quer que isso copie bem o termo cervical do elemento dentário, então você vai utilizar um bem fluido, né? Não um regular. Então, vocês vão observar depois que vai ter várias densidades desse material fluido aqui, ok? Então, a manipulação, né? Isso aqui é um material, né? Que você vai utilizar a mistura com ele na mão, né? O problema, né? Nesse material aqui não pode ter contato com a luva, né? É diferente da silicona de condensação, que você tem lá a utilização das luvas de borracha mesmo, e não tem problema nenhum. O problema é que essas luvas que a gente tem no mercado, ela libera enxofre, né? O enxofre pode, né, interferir no processo de reação química da silicona de adição. Então, aqui você vai ter que pedir para auxiliar, ou você ter com as mãos bem lavadas, para manipular o denso com as mãos. O fluido já vem na pistola, então você não tem contato, ok? Como diz aqui, ó, o material ele é colocado por meio de espirais na ponta da seringa, né, e injetado diretamente sobre os dentes. Então você tem uma mistura, uma automistura na hora que você aplica com a pistola, tá? Então, qual que é a vantagem desse material? O fato de você ter uma automistura, você tem uma boa proporção, tá? Tem que tomar cuidado com as saidinhas dos bicos daquelas bisnagas, para você não deixar um mais polimerizar na base, lá, uma saída do fluido e ele fica denso. Ele toma presa lá. Aí na hora que você aperta, ele sai com mais dificuldade e estraga tudo a sua moldagem. Então tem que tomar esse cuidado. Você tendo o equipamento cuidado e as bisnagas bem cuidadinhas, você vai ter sempre uma boa mistura desse material. Mas atente a isso, porque muitos esquecem e quando vai moldar na hora, o problema acontece e estressa. Propriedades, né? O trabalho de trabalho e tempo de presa pode ser aumentados em 100% com a adição do retardador fornecido pelo fabricante, né? E com resfriamento da placa de manipulação. Isso aqui é raro de você encontrar, esse retardador aqui. Pode ser resfriado antes do uso, né? Porque o resfriamento tem pouco efeito na viscosidade. Isso não vai interferir na viscosidade de fluir para as regiões específicas que você precisa copiar. Então, na verdade, esse é um material que ele tem uma hidrofobicidade, né? Então ele acaba que ele aversa a água. Só que eles liberam alguns sais, foram colocados alguns sais de prata na formulação, né? O que tornou o silicone de adição um material mais hidrofílico, tá? Então aí que vem a vantagem dele. Ele tem essa proximidade com a água aí, né? Aquela questão da suspensão superficial, né? Se a molécula de água está mais próxima, então permite que o material chegue mais perto do tecido. Então favorece bastante, né? Com a adição desses materiais, né? Compensaram muito essa questão da afinidade com a água. Eles apresentam baixo coeficiente de deformação permanente, né? Ele tem uma boa elasticidade. Então, assim, essa questão de ter baixa coeficiente de deformação permanente, então permite que o quê? Então ele deforma e volta à posição tranquilamente. Então ele é bastante flexível e tem esse coeficiente de deformação suficiente para deixar que esse material volte à posição inicial, tá? A alteração após a remoção das áreas retentivas é praticamente inexistente. Então, ele tem uma fidelidade de cópia altíssima. Então, o baixo coeficiente de deformação permanente é fantástico nesse material. Mais um ponto de vantagem para a silicone. Tá?
Então, a resistência de rasgamento é adequada, né? Similar àquelas da silicona de condensação. O que tem que tomar cuidado na hora de remover esse material, né? São altamente viscoelásticos, empregando-se uma força de remoção rápida, né? E é produzido por uma resposta elástica sem rompimento da silicona de adição. Então, aquela história, colocou na boca, puxa, né? De uma vez só, que ele vai deformar e voltar. Se você ficar balançando, puxando demais, numa posição só, você pode rasgar e deformar o material. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? A estabilidade são materiais mais estáveis, né, com relação à estabilidade dimensional, pois nenhum subproduto é liberado para causar a contração, né? E também não há polimerização residual. Olha que fantástico, cara. Então, tem uma alta elasticidade, o módulo de deformidade é extremamente baixo, né? E tem uma estabilidade dimensional superior, né, aos outros materiais, o que vai permitir vários reenvasamentos, né? A gente pode revasar esse material, tá? Com o mesmo grau de precisão. São altamente biocompatíveis, né? Tem que sempre tomar cuidado para evitar também que ele se prenda, né? Em situações em sucos dentários, né? Algumas marcas comerciais, como a 3M, já tem sido modificado para tornar-se mais radiopaco esse material, permitindo muitas vezes a visualização pela tomada radiográfica, tá? Então, é um excelente material, né? Com relação à vida útil dos silicones, de adição é longo, né? É maior que os silicones de condensação, né? Como é bem sabido. Os tubos de material precisam ser hermeticamente fechados, porque o ar deteriora esse material, não pode deixar aberto, tem que tomar muito cuidado. A vida útil do material pode ser prolongada se o material for armazenado em ambiente refrigerado e sem umidade, tá? Então, guardar em geladeira sempre vai manter a vida útil desse material mais longínqua. É interessante a utilização de adesivos, tá? Para moldeira também. Pode ser utilizada a técnica aqui também, se você quiser da dupla moldagem, tá? É sempre superior a técnica, ok? Você pode estar utilizando moldeira individual, moldeira de trabalho, de estoque, tudo isso da mesma forma que você trabalha a silicone de condensação, você vai trabalhar com a silicone de adição. E a questão da desinfecção desse molde, também pode usar hipoclorito de 1% de 10 a 15 minutos, né? Com imersão ou borrifamento, eu sempre prefiro borrifamento, ok? Tempos superiores podem remover o componente que produz o efeito hidrofílico do material. Então tem que tomar muito cuidado para com o próprio material de limpeza você não deteriorar essa hidrofilia desse material, ok? Então, nós temos um material de boa qualidade, a diferença é que hoje o silicone de condensação vai custar em torno aí de até R$200, e nossa silicone de adição vai estar em torno aí de 500, vai até R$800, dependendo do que você for comprar, ok? Tudo isso vai competir a vocês observarem a sua hora clínica, quanto custa ela, né? E que tipo de trabalho você quer fornecer ao paciente. Em virtude da estabilidade dimensional, tá? O molde não precisa ser vazado em gesso imediatamente. Olha que legal. Isso permite tempo no seu laboratório, em consultório. Você manda isso para o laboratório. Então, mínimo 1 hora, né? E ele pode ser vazado entre 24 horas, né? E 1 semana. Foram tão precisos quanto a primeira hora. Então, eu posso até 1 semana para vazar. Olha a estabilidade dimensional do material, tá? Então, se o protético errou, vazou errado, ele vai poder remover e vazar novamente. Se você quiser vazar o modelo em até 1 semana, é tranquilo. Então, estabilidade do material é ótima, tá? Compensa o custo muitas vezes. Aqui também, se você quiser fazer, aplicar o redutor de tensão superficial, né? Mas aqui, se você for vazar antes de 1 hora, e por causa do hidrogênio, você pode correr o risco, né, de fazer as bolhas lá, tá? Mas existe a possibilidade de usar o redutor de tensão superficial também aqui.
Boa estabilidade dimensional como vantagem, permite múltiplos vazamentos, biocompatível, boa resistência à ruptura, né? Copia bem as estruturas de interesse. Então, muitas vantagens aqui. É hidrofóbico, apesar de ter alguns catalisadores que aumentam essa hidrofilia, né? Tem um alto custo e preço irreversível, que não vejo como desvantagem, gente. É cansativo, tá? Alguma pergunta? Ou já morreram aí? Tão firmes, fortes? Thiago, tá vivo? Não, tô vivo, professor. Uma Então tá bom. pergunta. Dos materiais que foram apresentados hoje, o silicone de adição, de condensação aparenta ser o melhor, mas é mais caro. O Adição. poliéter compete com ele, Opa, pau a só pau. que o custo é menor. O custo, aí que tá. O fato de você ter o denso no silicone de adição, ele te proporciona um volume maior. E você pode fazer em 2 tempos, né? A moldo pesado primeiro, você cria um espaço e usa pouco fluido, correto? Lá no poliéter, pensa comigo que depois que você espatulou, ele parece alginato. Ele parece, não estou falando que é igual, ele parece. Ele só é aquela massa fluida. E você vai fazer o escoamento, levar tudo aquilo. Então, você vai ter que espatular bastante material e o custo dele, você tem que levar muito material para ter o rendimento. E se você errar, perdeu tudo. Na silicona de adição, se você errar, você pode remover a parte do fluido, você mantém a densa ainda e só recoloca o fluido na posição, em menor quantidade. Agora, Isso. imagine uma moldeira, você tem que encher uma moldeira inteira com material, como se fosse alginato, e levar à boca. Olha o rendimento. Então, vamos dizer assim, o que pode fazer com que o poliéster, a única assim, desvantagem que eu vejo é a questão do rendimento do material. O poliéster rende muito menos, mas em termos qualitativos, de repente, o poliéster é até superior ao silicone de adição pela maior hidrofilia natural dele. Não tem que precisar de outros materiais para aumentar a hidrofilia, sabe? Mas compensa ali, é uma nuance muito, sabe, é mínimo o detalhe, tá? Mas o que você pode pensar, puxa, Nes, professor, quero comprar os dois, o que eu vou utilizar? Na hora que você pode, de repente, futuramente testar o poliéster, você vai observar, poxa, olha, se eu errar aqui, eu vou perder muito, né? Né? Agora, o silicone de condensação, ele te permite esse alto rendimento do material. Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Então aí. Fechamos, professor? Quer tocar já nessa? Hã? Quer já tocar nessa? Vamos? Temos quanto tempo aqui? Eu não sei, viu, o tempo agora. Ele me avisa quando te falta 10 minutos, né? Ah, não esquenta a cabeça. Vamos compartilhar aqui com o pessoal. Prometo que não faça caca da última vez. Uhum. O pessoal está conseguindo visualizar a tela? Sim. Tá. Então, dando sequência aí, pessoal, a apresentação de seminários pessoal da manhã, né? O próximo tópico foi sobre moldagem anatômica, tá? Essa aula e essa discussão que a gente fez aqui com o professor Enéas, né, sobre os materiais dentários, ela é fundamental para dar sequência aos processos, né, processo de moldagem. Então, a gente tem várias etapas, a moldagem anatômica é uma delas. Posteriormente vem a moldagem funcional e por aí vai, né? Então, dominar essas características dos materiais, vantagens, desvantagens, as propriedades, né? Tudo isso vai influenciar na clínica e no dia a dia de vocês, né? Custo-benefício, tempo de trabalho, qualidade de trabalho. Então, eu vejo isso positivamente, essa discussão, né? Eu espero que vocês estejam tomando nota, depois estudem isso, porque isso vai fazer diferença depois na vida profissional de vocês. Então, seguindo aqui, o próximo tópico é moldagem anatômica, e esse grupo aqui, ele trouxe para nós um seminário bastante completo, tá? Desde lá, relembrando para nós quais os objetivos de uma prótese total, quais as funções, até chegar no processo de
de moldagem anatômica e discussão dos materiais que são usados para a moldagem anatômica. Tá? Então, eles trouxeram para nós que a prótese tem por objetivo, né, substituir um dente que foi perdido, né, ou não formado, né? Eu diria que não só um dente, eu diria que um tecido também, porque a gente consegue, por exemplo, substituir um tecido gengival, né, que foi ali perdido, né, ou teve uma recessão, enfim, a gente consegue reposicionar ali dente, repor dente e tecido gengival, por exemplo, tá? Então, o objetivo da prótese é devolver estética e autoestima para o paciente, tá? Casado com a estética, sempre é função. Então, estética e função. Qual função? Mastigatória, tá? Diminuir reabsorção óssea. Por que a prótese diminui a reabsorção óssea? Né? Se a gente imaginar lá na musculação, o pessoal que faz musculação, academia, por que a gente treina, pega peso? Né? Para exercitar o músculo, estimular aquela musculatura de maneira com que aquele músculo faça uma hipertrofia. Né? A partir do momento que você para e não faz nenhum exercício, aquele músculo vai atrofiar. E na boca é a mesma coisa. A partir do momento que o paciente perdeu o dente, ele não usa aquela musculatura, ele não usa aquele rebordo, né, residual. Então, a tendência é que o paciente vai perder no osso, na região de rebordo, maxila e mandíbula, tá? E a partir do momento que você reabilita esse paciente com uma prótese total, você vai estar estimulando aquela região, aquela musculatura, e isso diminui, então, essa reabsorção óssea, tá? Além disso, os colegas trouxeram restaurar a fonética, claro, a articulação dos fonemas, né? A partir do correto posicionamento ali da língua em relação aos dentes, e proporcionar conforto psicológico ao paciente, tá? Isso a gente já discutiu bem no comecinho, foram as primeiras aulas lá, tá? Trago aqui para vocês, na verdade, os colegas colocaram aqui uma linha do tempo, né? As etapas para a confecção de uma prótese total, tanto as etapas clínicas quanto as etapas laboratoriais, pessoal, tá? Desde o exame clínico, passando pela moldagem anatômica, que é o assunto deste seminário, né? Até chegar lá, por exemplo, no acompanhamento, tá? Lembrando que a gente já viu com vocês até a obtenção, moldagem funcional, né? Até a moldagem funcional a gente já discutiu alguma coisa. Então, exame clínico é o primeiro contato e em seguida vem então a moldagem anatômica, também conhecida como moldagem preliminar ou moldagem de estudo, tá, pessoal? Então, os colegas trouxeram aqui, ó, o que é a moldagem, né? O conceito de moldagem, conjunto de ações clínicas que buscam a reprodução da área chapeável, porque aqui eu estou falando de prótese total, né? Através de materiais e moldeiras adequados. É claro que esse conjunto de ações clínicas ele vai desde um correto proporcionamento, por exemplo, do material, pode ser um alginato. Então, eu proporciono corretamente esse material até a espatulação, né? Passando então pela espatulação desse material e chegando realmente até o ato de moldar, levar a moldeira até a boca desse paciente. Então, isso seria a moldagem, esse conjunto de ações clínicas, tá? Que tem por objetivo reproduzir a área chapeável, que é a minha área de interesse para a confecção da prótese total. O que eu busco para a prótese total? Eu busco retenção, estabilidade e conforto para o meu paciente, tá? Eu sempre vou buscar isso aí. Em prótese total são utilizados dois tipos de moldagem, tá? A anatômica ou a funcional, que a gente vai estar conversando posteriormente, tá? Então, moldagem anatômica é a
qual o profissional reproduz a boca do meu paciente em situação estática, tá, pessoal? Essa é a grande diferença da moldagem funcional. Vocês vão ver que a moldagem funcional ela é dinâmica, tá? Eu quero reproduzir os movimentos da musculatura, por exemplo, né? Ao passo que a moldagem anatômica não. Eu tenho uma situação estática desse paciente. Eu literalmente, né, copio a boca dele e reproduzo fora da boca, né, através de um modelo de gesso, tá? Que eu vou chamar de modelo de estudo ou modelo anatômico, tá? Então eu vou copiar a boca do meu paciente com um material de impressão e para essa etapa eu já adianto para vocês que normalmente é utilizado o alginato, tá? E a partir do momento que eu tenho esse molde com alginato, eu vou verter o gesso, eu vou vazar o gesso para a obtenção do meu modelo anatômico ou modelo de estudo, certo? Então, essa moldagem inicial, pessoal, a gente chama de moldagem anatômica, tá? Que é essa primeira moldagem para fazer um estudo, para fazer um planejamento. E a partir daí, eu vou obter, então, um molde anatômico. E, por fim, o modelo anatômico quando eu vazar o gesso, tá? Então, quais são os objetivos da moldagem anatômica, né? Primeiro, correta reprodução da área chapeável, né? Com todas as estruturas anatômicas de interesse para a prótese total, tá? Então, a área chapeável é aquela de interesse para a prótese total, é aonde a minha prótese vai assentar na boca do paciente, vai se acomodar, tá? E eu preciso reproduzir essas estruturas anatômicas, tá? Por quê? Porque são de interesse para nós. Então, freio labial superior, tuber da maxila, região amular, são estruturas que eu tenho que conhecer e me familiarizar para conseguir fazer depois uma prótese bem adaptada, tá? Verificação da necessidade de cirurgias pré-protéticas, tá? É nesse momento, a partir da moldagem anatômica, do meu modelo anatômico, que eu vou avaliar e ver se, por exemplo, esse paciente tem lá um rebordo em lâmina de faca, né? Que precisa de uma regularização, de um aplainamento, para daí confeccionar uma prótese total. Eu não vou confeccionar a prótese total para depois verificar isso. Daí não adianta, né? Eu tenho que verificar isso primeiro, tá, pessoal? Obtenção do modelo de estudo, sim, um dos objetivos da minha moldagem anatômica é obter o meu modelo de estudo. Para quê? Para confeccionar a minha moldeira individual em cima desse modelo, tá? Então, eu vou confeccionar a moldeira individual para daí partir para a segunda moldagem, tá? Que é assunto do próximo seminário, que é a moldagem funcional. O que mais aqui, ó, pessoal? Não deve haver deformações dos tecidos de suporte, tá? Ótimo vedamento periférico pela espessura e contorno adequados da prótese, contato adequado da prótese com o rebordo, tá? Então, isso aqui, na verdade, pessoal, né, ótimo vedamento periférico pela espessura e contorno, o grupo colocou aqui, mas, na verdade, o vedamento periférico a gente vai conseguir lá na moldagem funcional, tá? Então, eu tiraria isso daqui e colocaria, na verdade, lá na moldagem funcional, tá? Aí eles comentaram um pouquinho sobre propriedades ideais, né? O que um material ideal, um material de moldagem ideal, né, deve apresentar? Quais as características? Então, ele deve ter um bom custo-benefício, né? Ou seja, o melhor material e o mais ideal é que fosse um material top, bom, que copiasse, né, os tecidos de maneira fiel, né, que não apresentasse distorções e que fosse ao mesmo tempo barato, né? A gente não tem muito isso, mas esse seria um material ideal, né? O material ideal ele tem que ter compatibilidade biológica, né?
senão eu posso causar um dano maior para o meu paciente e eu não quero isso. Como é que eu vou fazer uma moldagem e esse material não foi liberado pela Anvisa, pode provocar alguma queimadura na boca do meu paciente, né? Então, tem que ser compatível biologicamente, tá? Tem que apresentar uma fidelidade, né? Copiar os tecidos de maneira fiel, né? E tem que ter uma boa estabilidade dimensional. É sempre isso que eu vou buscar no meu material de moldagem. Eu não quero moldar o meu paciente e 10 minutos depois ele já distorceu, né? Então, isso vai dar falha de adaptação futuramente. É um material que precisa ser confortável, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Já pensaram um material que leva 15 minutos para tomar presa na boca do paciente? É um tanto quanto desconfortável, né? Ou, por exemplo, um material com odor fétido, um odor ruim, também é desconfortável para o meu paciente, né? Então, eu tenho que pensar nisso quando eu for fazer uma moldagem, né? E também tem que ser confortável para o profissional, tem que ser de fácil manipulação, presa rápida, tá? E viscosidade e bom escoamento, que é justamente para esse material penetrar nas áreas de interesse e copiar os tecidos. Então, eu preciso de um material que tenha essas propriedades, tá, pessoal? Existe um material perfeito? Não existe, né? Vocês estão vendo aqui durante as aulas que sempre tem uma desvantagem, né? Mesmo que seja o custo, por exemplo, né? Às vezes eu tenho boas propriedades, mas o custo é elevado. Então, eu não tenho um material ideal, perfeito. Mas tem sim no mercado excelentes materiais, tá? Eu sempre vou buscar, então, essas propriedades quando eu estou falando de moldagem, tá? Moldeira anatômica, pessoal. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de moldeira eu vou utilizar nessa etapa? A moldeira de estoque ou a moldeira individual? Moldeira de estoque. Individual. Individual. Ó, tivemos aí moldeira individual e moldeira de estoque, tá? Nessa etapa de moldagem anatômica, nós vamos utilizar a moldeira de estoque, que é aquela pré-fabricada, né? Pode ser de metal ou de plástico, que a gente compra nas dentais, tá? Então, nesse primeiro momento, moldeira de estoque, tá, pessoal? Ó, e aqui ilustrando para vocês, né, alguns materiais. Essas moldeiras aqui são as pré-fabricadas. No caso da foto, né, são as moldeiras metálicas, tá? Os colegas trouxeram o alginato, né? O alginato, pessoal, sempre que possível, o nosso material de escolha para fazer a moldagem anatômica vai ser o alginato, tá? Pelo custo-benefício, tá? Então, ele apresenta as propriedades necessárias para fazer essa moldagem, para suprir as necessidades dessa fase, tá? O custo ele pode variar dependendo do alginato, né? A gente tem alginatos mais baratos, alginatos mais caros, de melhor qualidade, como por exemplo o Cavex ou ainda o Hidrogun, são alginatos de alta qualidade, né? Excelentes propriedades, tá? Então, o alginato, eu não vou me ater muito, pessoal, à parte de materiais dentários. Eu vou relembrar aqui com vocês alguns pontos importantes, mas a gente vai falar basicamente aqui da moldagem anatômica, tá? Mas, claro, o alginato é o material que normalmente a gente usa para fazer a moldagem anatômica. Então, vamos passar por ele até para relembrar alguns tópicos importantes, tá? Então, ele é utilizado para obter esses modelos preliminares ou modelos de estudo, né? É necessário proporcionar corretamente o pó e o líquido.
Então, por isso que o alginato ele é um hidrocoloide, né? E ele é um hidrocoloide de presa irreversível. A partir do momento que ele tomou presa, eu não consigo reverter a presa dele, né? Ele fez o processo lá de gelificação. Se você errou a moldagem, não tem como aproveitar. Você tem que descartar aquela porção e manipular um novo material, tá? A correta espatulação, ela é fundamental, né, para obter boa consistência, né? Incorporar todo o pó no líquido é fundamental para que a gente consiga todas as propriedades do alginato, tá? É um material de escolha para esse tipo de moldagem, tá? Que é a moldagem anatômica. Então aqui, ó, algumas vantagens: baixo custo, né? Fácil remoção e limpeza. É um material que apresenta assim afinidade por água, né? Por isso que ele é hidrofílico. Ótimo tempo de trabalho, então eu consigo espatular tranquilamente ali. Dependendo da marca, isso pode variar um pouco aí. Eu posso ter aí mais ou menos, em média, até 1 minuto de 40 segundos, 1 minuto de espatulação, né? De tempo de trabalho, sem ele tomar presa. Fácil manipulação, né? E não necessita de equipamentos sofisticados. Então, eu não preciso de um alto investimento, para trabalhar com esse material, tá? O alginato, sim, tem que ter o vazamento rápido, né? Por quê? Porque ele tem uma estabilidade dimensional ruim, tá? Não tem uma boa estabilidade dimensional, então por isso que eu preciso vazar o gesso. De presa irreversível, né? E por que que o alginato ele tem uma baixa estabilidade dimensional, né? Por causa de um processo chamado cinérese e embebição. Só para a gente finalizar aqui, porque já vai cair, e daí a gente salva a aula e volta nesse mesmo link. Cinérese é quando o alginato ele acaba perdendo água para o meio e ele vai sofrer um processo de alteração dimensional. E embebição é ao contrário, né? Ele acaba incorporando água do meio, né? E também acaba sofrendo distorção. Então, nenhum nem o outro é bom. Os dois vão trazer uma distorção, uma alteração da estabilidade dimensional. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando. Então, vamos seguir. O próximo tópico que a gente vai falar, a gente vai entrar daí em Godiva em placa, tá? Mas como já vai cair aqui a nossa aula, eu vou esperar para a gente entrar no próximo vídeo aí.